esse quase nada, que parece que nada está acontecendo no zazen, é muito importante. Eu não sei se vocês sentem, assim, às vezes parece um estágio assim de nada acontecendo, nada. Aí parece que tem hora que está acontecendo um bocado de coisa. Eu estava aqui ainda agora sentado e estava me lembrando, logo que começou a briga entre, não é bem uma briga, né? O massacre Rússia e Ucrânia. Estava me lembrando que eu procurei no YouTube para ver se eu tinha algumas imagens, algum vídeo, alguma notícia assim de algum canal desses internacionais, né? Aí eu coloquei lá, Rússia e Ucrânia. Apareceu 16 câmeras. Porra. E às vezes aparecia mesmo as bombas, né? Os tiros, aquelas. Eu disse, não é muito forte, eu não vou assistir isso, não. E quando a gente procura uma coisa nas redes sociais, por exemplo, até mesmo no YouTube, você bota uma coisa lá, aí depois eles ficam lhe mandando aquelas coisas relacionadas, né? Aí ficou aparecendo muitos canais lá daquele meio de mundo ali, do leste europeu. E um dos canais que me foi sugerido foi um trem. Tu acredita nisso? Um trem ao vivo. Cabine aqui. Não sei como é que chama o motorista do trem, eu chamo ele de motorista mesmo. Aí a câmera mesmo assim. Aí só tem duas coisas que você vê. Que é o gelo e as coníferas. Aquela vegetaçãozinha que parece um cone. E é só o que se vê. Isso. Negócio chato, né? Aí eu disse, não, eu vou tentar superar essa chateza aqui. É só o que aparece. E é gostoso de assistir. Parece um filme que não está acontecendo nada, sabe? Só aquela... O trem vai. Branco e verde. E pronto. Mas deixa que o interior da gente tá acontecendo várias coisas, né? Mas a paisagem é tão bonita que depois eu fiquei pensando, eu acho que o problema sou eu que estou assistindo. Quem sabe eu deveria só estar contemplando aqui a paisagem, né? Como, por exemplo, os animais fazem. Contemplam, comem quando estão com fome, bebem quando estão com sede, água, né? Aí eu disse, rapaz, deve ter alguma coisa muito importante aqui. Aí talvez eu tenha chegado a essa conclusão quando eu estou pensando a respeito dela, que talvez o problema seja nós mesmos. Porque as coisas são o que as coisas são, e quando as coisas não estão bem, ou quando as coisas estão prestes a desaparecer, eu morro junto. Não é assim? Aí a gente só... Porque tudo que existe é impermanente. As coisas não vão ser sempre do mesmo jeito, nunca. Mas a gente quer acreditar que vai ser sempre daquele jeito. E a gente gasta uma energia danada para fazer com que as coisas sejam sempre daquele jeito que a gente acha que é. Aí quando as coisas desaparecem, a gente vai junto com essas coisas. Porque a gente jura que a nossa identidade, a gente jura que nós somos essas coisas. A gente jura que é o trabalho, a família, a sociedade, o zazen, seja o que for. A gente jura de pé junto que a gente é realmente isso. De maneira que o primeiro sinal de crise, se a crise está estabelecida, se está mais para lá do que para cá, a gente afunda, a gente vai junto.
Mas veja, a gente não sabe que as coisas, como diz o ditado popular, as coisas são hoje e não são amanhã. As coisas são hoje e as coisas não são amanhã. É porque quando as coisas vão acontecendo, elas criam, fortalecem ou enfraquecem coisas em nós. Isso é muito significativo. As coisas que a gente faz, as relações que a gente tem, ou criam, reforçam ou desfazem coisas na gente. As coisas acessam esse nosso mundo interno e o nosso mundo interno acessam as coisas. De maneira que uma situação que a gente vivencia, quando essa situação toca aspectos que eu gosto, nossa, é tudo mil maravilhas. Mas quando as situações, pessoas, objetos, situações tocam em coisas que eu não gosto, tá tudo uns 3 pontinhos. Não é assim, na maioria das vezes, a vida da gente, não é? Às vezes o outro, a situação ou um objeto tem algo nele que gera significado em mim. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, sabe? Sei lá, um Buda no altar gera um sentido em mim, gera um significado em mim, que talvez para outra pessoa não. Do mesmo jeito são as outras coisas que a gente vive no dia a dia. As coisas estão acontecendo, eu tenho uma certa relação com aquelas coisas, às vezes até inconscientemente. As coisas acontecem, as pessoas, os objetos geram um certo sentido, um certo significado para mim. Aí na nossa cabeça, o que é que a gente faz? Isso é bom, isso é ruim. Como se a coisa viesse do objeto. Sei lá, como se a coisa viesse do som da furadeira. Só que o som da furadeira, para mim, é uma coisa, e de repente, para o cara que está furando, é outra coisa completamente diferente. Às vezes, a culpa não é do objeto. Aliás, na maioria das vezes, a culpa não é do objeto. A culpa é do sujeito. É como o sujeito está vendo, pensando, sentindo e se relacionando com as coisas que estão acontecendo. Mas a gente simplesmente o quê? Taxa. É ruim, é feio, é bom, é bonito. A gente não deixa as coisas se manifestarem como as coisas são. A nossa mente, ela cria uma realidade assim instantaneamente. É incrível como isso acontece rápido, sabe? E essa monotonia do zazen, ela tenta fazer com que a nossa mente diminua um pouco mais esse hábito de ficar julgando o tempo inteiro, que é para a gente começar a perceber e ver as coisas como as coisas são. Deixa eu dar um exemplo melhor. Duas pessoas numa mesma situação podem estar vivendo um o céu e outro o inferno. O que é que faz com que uma viva o céu e a outra viva o inferno, se não for dentro de cada um? Se não for como a gente pensa, vê e sente as coisas. Eu digo isso me lembrando de uma vez que a gente estava na praia e vamos deixar a janela do quarto aberta. Deixem a janela do quarto aberta. Aí quando o povo dormiu, eu ia lá e fechava.
Ufa, agora eu vou conseguir dormir tranquilo, melhor, sem esse barulho insuportável dessa água aqui, né? Aí, quando eu dormia, alguém ia lá e abria a janela. O pastor dizia, agora eu vou conseguir dormir com a onda do mar, que é uma coisa mais suportável. Veja, era a mesma situação, mas a gente vivendo coisas completamente diferentes. Isso é muito importante, entendeu? A gente tem que deixar também a nossa identidade morrer. A gente precisa deixar as coisas que já passaram realmente passar. E deixar as coisas que estão por vir realmente para vir. Acho que foi terça-feira, hoje é sexta, foi terça-feira que a gente estava falando um pouquinho disso, né? Talvez a verdadeira liberdade não seja sair na rua correndo, gritando, atirando, sei lá o quê. Talvez a verdadeira liberdade seja deixar com que as coisas que passaram passem realmente e as coisas que estão por vir venham. Mas eu não aceito porque eu já estou tão preso, tão presa, tão acostumado, acostumada àquela realidadezinha, que quando aquilo afunda, eu afundo junto. Aí eu não me permito renascer. Aí eu não me permito renascer. Quando eu estava fazendo um período de treinamento, o Angô, né, que chama, que é um período de treinamento de 3 meses, que geralmente se faz no mosteiro ou num templo, e devido a vários fatores, inclusive também devido à pandemia, eu não pude fazer do jeito mais tradicional. Mas todos os dias eu estava lá conversando com minha professora, uma vez por semana via Zoom, e ela me fez uma pergunta que me deixou assim muito desconcertado. É uma pergunta tão bonita, mas eu fiquei todo desconcertado e eu quis filosofar para responder, acabei me dando mal. Ela perguntou, quem é você? Aí eu quis intelectualizar. Eu disse, eu sou os 5 agregados. Forma, sensação, percepção, formação mental, consciência. Aí ela olhou assim. Aí eu vi que ela não tinha gostado da resposta. Morri naquela hora. Fez várias outras perguntas, sem pé e sem cabeça algumas. Aí, como é que eu vou responder? Quem sou eu? Você já viu que a gente tem dificuldade de dizer quem nós somos, né? A gente começa a se confundir com as profissões, com os nomes, com as pessoas que a gente vive. Eu acho bonito aquelas aulas da saudade que tem. Aí o camarada chega e diz, eu sou fulano de tal, filho de fulano de tal, pai, não sei, de não sei quem. Sou isso, sou aquilo. O cara diz tudo, mas não diz quem realmente ele é. Aí eu disse, que negócio mais doido. Como a gente tem dificuldade. Aí ela fez essa pergunta, me desconcertou todinho. Porque eu queria responder filosoficamente. E não era para responder filosoficamente. Era para responder assim, não Nutella, era para responder raiz, sabe? Aí quando ela voltou uma vez a fazer essa pergunta, eu disse, eu sou um cabra da peste. É uma coisa mais original, né, velho? É uma coisa mais original. Porque nós somos a continuidade. Nós somos a continuidade. A morte não mata, a não ser o corpo, algumas memórias, algumas lembranças, mas aquilo que há de mais profundo, isso a morte não mata. Então, nessa perspectiva, nós somos uma continuidade. Isso é muito fácil da gente ver, da gente enxergar, quando a gente pertence a uma tradição, e a linhagem é uma coisa muito importante. Ou seja, o ensinamento vai passando de um para o outro, de mente a mente, de documento a documento também. E a gente se percebe que a nossa identidade, ela se fundiu, ela se misturou com a identidade de outras pessoas. De outros monges, de outras monjas, de outros praticantes, de outras praticantes. Isso é muito interessante. Se a gente tivesse realmente o objetivo de vivenciar isso, de perceber isso, é magnífico quando a gente
Como fez o banco aí. Tum. Sabe por quê? Eu vou contar 2 casos, rapidinho. Às vezes eu estou aqui arrumando e eu me vejo fazendo coisas que o meu primeiro professor fazia e faz. O jeito que ele arrumava. Impecavelmente, não é, Luana? Impecavelmente, assim. O detalhe, a coisa centrada. Aí, de repente, aquela coisa não é bem assim o meu jeito, aí eu começo a fazer do outro jeito. Veja, quem é que faz, se não for uma continuidade? Às vezes eu me pego fazendo coisas que meu pai ou minha mãe, outras pessoas que eu vivi, fizeram e fazem. Quem sou eu nessa história toda? Eu nunca esqueço recentemente quando o Socan, né, o bispo veio aqui, e a minha função era entregar a ele um incenso no altar. Parecia que não era eu que estava entregando. Parecia que era Eusen que estava entregando na hora. Me veio um jeito, sabe? O jeito de entregar, aquela força, aquele fluxo, sabe? Aí quem sou eu nessa história todinha? Se de repente a gente faz coisas que os nossos ancestrais fizeram, se já tem lá um monte de coisa embutida e a gente de repente só está o tempo inteiro repetindo, repetindo, repetindo. Aí a monotonia do zazen permite que o trem fique andando numa paisagem branca e verde. Mas deixa que está acontecendo várias coisas ali. Imagina quantos passageiros deviam ter nesse trem. Imagina quantas histórias tinha nesse trem enquanto ele estava lá só caminhando e a câmerazinha mostrando a paisagem branca e verde. Então, é uma palavra muito importante, renunciar, sabe? Renunciar. Renunciar a estados mentais que a gente sabe que nos prejudica. Eu sei que falar é mais fácil do que fazer, né? Porque as nossas conexões com as coisas são muito fortes. Às vezes a gente tem conexão mais com a coisa do que com a outra, que é a história do sentido, que é a história do significado, porque a gente alimenta. Cada vez que a gente pensa, fala, age, sente, a gente reforça ou mata alguma coisa em nós. Por isso que é importante que a gente tenha uma interação naquilo que a gente quer ver para nós, individual e coletivamente, no futuro. Só um tolo acredita que vai criar o futuro no futuro. O futuro a gente cria aqui e agora. Quanto maior for a nossa interação com aquilo que a gente quer ver que se manifesta lá na frente agora, maior será o resultado lá na frente. Não tem como eu fazer um bolo agora, porque está faltando quase todos os ingredientes. Só tem ovo na geladeira. Não tem os outros ingredientes. Não, bem tem açúcar também, né? Vai sair o bolo só com ovo e açúcar? Não sai. Mas eu preciso ter todos os ingredientes daquele bolo que eu quero que se manifeste lá no futuro. Só que nós temos... De repente o cara pode não ter o dinheiro para comprar os ingredientes do bolo, né? Ou de repente tem um ingrediente que tem um sabor muito forte e que vai fazer com que o bolo não fique realmente tão gostoso quanto ele deveria ser. Mas uma coisa importante é, como é que eu quero estar daqui a 10, 20, 30, 50, 100 anos, 1000 anos? Como é que eu quero estar? Você tem que começar a criar a interação daquilo que você quer que se manifeste exatamente aqui e exatamente agora.
É no presente que se faz o futuro. Não é no futuro que se faz o futuro, não. E essa monotonia do zazen, ela permite que a gente fique menos contaminado pela nossa identidade, sabe? Tá certo que às vezes é difícil no começo, se bem que quando a gente percebe a sala aqui em Zazen, a gente percebe que tem um certo nível de concentração, um certo nível. Eu estava até pensando ainda agora, eita, tem uma turma pesada fazendo Zazen. Turma pesada fazendo Zazen, eu penso assim, estão fazendo Zazen. Não estão assim, estão morrendo, tá entendendo? Estão deixando ir. Aqueles instantezinhos que a gente consegue se libertar de si mesmo, sabe? A gente deixa cair o que é de bom, o que é de ruim, que diminui o peso da identidade sobre a gente, que permite com que a coisa nova surja, permite com que outras coisas possam surgir para a gente sentir, fazer, pensar, porque senão o mundo vai ser sempre os mesmos. As pessoas vão ser sempre feias e sem graça. Porque eu também sou feio e sem graça. Por mais que chegue alguém depois e diga, você é bem bonitinho, mas a gente sabe que a gente não é bem bonitinho, a gente sabe que muitas vezes a gente é feio e sem graça. Mas se não me embelezar por dentro, se eu não ver as coisas de outra forma, isso é igual fazer com que um professor seja apenas um intermediário do saber do aluno. Isso é um parto. Porque a gente está muito concentrado na figura de ser o detentor, o vomitador do conhecimento. Aí quando chega as novas propostas, se coloca a gente um pouco de lado. Que o Zazen coloca a gente um pouco de lado, sabe? Então que a gente possa praticar mais vezes, sabe? Que a gente possa ser essa sala pesada, que se senta e morre e depois renasce de novo. É bonito demais isso, sabia? Isso, para mim, é encantador. Saber que a gente morre aqui no Zendô, que a gente tá lá, ó. Aí depois surge tudo de novo. Não é assim? Surge tudo de novo. Aí, como a gente ressurge daqui, é que vai fazer diferença lá. Morre aqui. Outras conexões. Aí a gente renasce diferente. Mas não importa quanto tempo demore para esse novo ser surgir, mas que ele surge, mas você tem que criar as causas, as condições, as interações corretas. Não tenha medo, não. Eu me lembro que teve uma vez, uma pessoa perguntou aqui, a pessoa até ainda pratica aqui, disse, mas com essa história toda, eu vou deixar de ser eu mesmo? Eu vou dizer, sim, não, meu filho. Mas a gente já tem muita coisa lá do passado, mas temos coisas também que não estão lá de trás. A gente traz muita coisa, é óbvio que a gente traz as coisas dos nossos pais. Mas só que também, dependendo das interações que eu vou criando, eu vou fazendo, possibilitando que outras coisas surjam. E isso é importante. Às vezes é preciso dar uma risada, sabe? Tem um Dharani que a gente canta de manhã, que o Dharani é o Giso Kompon Dharani, é um mantrazinho, vamos chamar assim. E uma vez eu fui perguntar a tradução, aí a tradução é, dê uma risada, dê uma risada. Mas como ia ficar muito estranho cantar em português, dê uma risada, dê uma risada, dê uma risada, aí canta lá em outra língua, sabe? Mas é importante dar uma risada, sabe? Das próprias tragédias. E ter esperança, sabe? Ter fé. A fé é importante. Mas não é aquela fé que, budisticamente falando, não é aquela fé que vai vir ser uma coisa metafísica, vai acontecer, não. A fé no budismo é a fé nas causas e condições. Eu, individualmente e coletivamente, crio as causas e condições para as coisas se manifestarem, para as coisas se realizarem. Aí a gente para assim e diz, tá tudo uma
Aí com isso, com estrumo, a gente faz o quê? A gente faz adubo, né? Com estrumo o cara faz adubo. Isso. É. Com estrumo a gente faz adubo. Eu queria deixar essa para a gente pensar. Sabe, a gente não pode ter pressa. Mas também não pode ficar acomodado, acomodada. A gente tem que sentir, sabe assim, o momento assim. O momento da ação, o momento da não ação. Isso a gente aprende em repouso. E a gente também aprende em movimento. É igual uma aula que a gente prepara. A gente prepara primeiro, segundo, terceiro e quarto passo, sei lá. Aí, de repente, a turma está de um jeito, a gente vai invertendo, vai trazendo o quarto passo para o primeiro, o terceiro para o segundo lá para o quarto. E assim vai. A gente não pode ter pressa, mas também não pode ficar muito acomodado, sabe? Não tem o ditado popular que diz devagar também se vai longe, né? É melhor ir um passo de cada dia do que dar 100 rapidamente e morrer no meio do caminho. É o que o Buda dizia. Mais vale um dia vivendo com atenção plena do que 100 anos vivido de qualquer forma. Olha que coisa bonita, né? Mais vale você ver um dia, uma horinha com atenção plena, do que 100 anos vivido de qualquer forma. Que a gente possa deixar passar o trem. Uma paisagem verde e branca mais vezes. Vamos fazer uns minutinhos além para a gente encerrar.